Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de Direito Constitucional. Dando sequência às nossas aulas, como já falamos sobre todos os movimentos do constitucionalismo, agora vamos passar para uma conceituação, para uma classificação, melhor dizendo, das constituições. Então, nesta aula eu coloquei aqui concepções e classificação, mas nessa aula especificamente eu vou falar das concepções. E aí numa próxima aula, numa aula 6, vamos falar das classificações das constituições. Quando eu estou falando de concepção de constituições, eu me atenho a uma questão mais teórica, no sentido de a que serve uma constituição. Veja que lá atrás, quando nós vimos sobre os conceitos de uma constituição ou os sentidos, nós estávamos perquirindo o que era uma Constituição. Agora já sabemos os conceitos mais básicos, passamos por La Salle, passamos por Carl Schmitt, por Hans Kelsen. Agora eu quero saber o que aborda uma Constituição, a que uma Constituição se destina. E diante disso nós temos algumas concepções. Essas concepções elas são muito encontradas principalmente no livro do Gilmar Mendes, mas o livro mais antigo, quando ele escreveu, que era ele, era o Coné e era o Coelho. Nos livros atuais, que é apenas o Gilmar Mendes e o Paulo Gustavo, não tem essa parte, que essa parte, se não me engano, era do Coelho. No entanto, eu vou trazer aqui porque o meu intuito é, nesse curso de Direito Constitucional, abordar o máximo de conceitos e de conteúdo que seja possível, até para te dar base para que você conheça cada vez mais a fundo o direito constitucional e possa buscar o conhecimento por conta própria. Mas para isso você tem que pelo menos ter ouvido falar de determinado tipo de conteúdo dentro da doutrina de direito constitucional. Então aqui as concepções, elas são poucas, eu acredito que para uma aula tá bom de se falar sobre elas. Então eu não vou me estender para falar numa aula apenas das concepções e das classificações, porque as classificações já são um pouquinho mais extensas, ok? Vamos falar então das concepções. A primeira concepção que eu trago aqui é a concepção da Constituição como uma garantia do status quo econômico. Essa concepção ela é do Ernst Forsthoff. O Ernst Forsthoff ele é um alemão e, de acordo com essa ideia, a Constituição ela deve estar limitada apenas à ordem econômica. Essa ideia ela não valoriza a organização do Estado, não tem organização do Estado, nem a proteção dos direitos fundamentais. A Constituição ela passa a ser vista, de acordo com essa concepção, apenas como um objeto para controle econômico. E é uma teoria em busca de um Estado que, segundo Ernst Forsthoff, foi perdido, né? O Canottilho ele critica essa ideia do Forsthoff porque ele alega que ela não é uma teoria de elaboração de uma carta que seja, nas próprias palavras do Canottilho, uma carta constitucionalmente adequada. Eu estou trazendo autores aqui que não são tão conhecidos do direito constitucional brasileiro, mas eles são muito importantes para o direito constitucional como um todo. E o Ernst Forsthoff, eu acho que com a minha letra vai ficar até ruim de escrever. Deixa eu ver se eu consigo colocar alguma outra coisa aqui. Porque o Ernst Forsthoff, ele tem um livro. Tá aqui. Não sei como é que vai ficar. Aqui. Acho que vai ficar melhor assim. É um livro que foi escrito em 1933, que é o Der Totale Staat. Der Totale Staat. É um livro em alemão. E é nesse livro que ele fala muito dessa ideia da Constituição como garantia desse status quo econômico. Eu, sinceramente, eu não sei dizer se esse livro ele tem tradução para o português.
até pela dificuldade de talvez encontrá-lo, não tenho como garantir de trazê-lo aqui numa obra específica, numa aula, como a gente já fez de outros grandes autores. Mas ainda que eu não consiga, depois que eu concluir todas as aulas que eu julgo mais importantes do nosso curso, eu posso trazê-la, ainda que trechos dela, mesmo que em alemão, e o conceito, lógico, em português, mas não acho que seria bacana trazer a obra toda em alemão para analisar os trechos em alemão. Posso trazer uma ideia da obra, de um modo geral, para não trazer uma aula que seja muito maçante. Mas essa é basicamente a ideia do Ernst Forsthoff nessa concepção da Constituição como garantia desse status. Ela não estaria ligada nem a organizar o Estado e nem a proteger direitos fundamentais. Depois, nós temos a Constituição, uma ideia da Constituição como instrumento de governo. É a ideia que acaba sendo partilhada pelo Wilhelm Reni. Reduz a Constituição a um aspecto meramente processual, ela vira um processo apenas. É essa a ideia do instrumento de governo. A Constituição ela passa apenas a estipular o que é a competência de cada um dos órgãos. Ela vira uma lei processual. E não corresponde, o Canottilho faz até essa crítica, não corresponde às necessidades da prática política, porque ela viraria uma Constituição meramente processual. Ela não teria quase que norma de caráter material algum. O Wilhelm Reni, ele escreveu, ele também um alemão, ele escreve, eu acho que na década de 60, se não me engano, é 1968, e ele escreve, deixa eu ver se eu vou conseguir espaço aqui para... Ele escreve um livro, esse eu tenho quase certeza que não tem em português, que é o Verfassung und... Eu tinha que tirar essa... Não, deixa eu escrever primeiro, que aí depois ela sai. Verfassungswirklichkeit. Peraí que já estou escrevendo errado aqui. Wirklichkeit. Esse livro dele é de... eu acho que é de 68, se não me engano. E quer dizer Constituição e Realidade da Constituição. Essa palavrinha aqui, o Wirklichkeit, ela quer dizer realidade. E o Verfassung é a Constituição. Esse livro é o principal do Wilhelm, que fala exatamente da Constituição como instrumento de governo, a Constituição sob uma ótica mais processualística, uma Constituição que ela acaba, como o Canottilho até critica, ela não corresponde às necessidades da própria prática política, que é entregar, sob certa medida, valores, direitos de uma forma material, e não se destinar apenas a esse aspecto processual do governo. Você vê que tanto essas concepções que nós trouxemos, dela como status quo econômico, como essa aqui, são concepções bem assim extremadas, bem limitadoras, que enxergam a Constituição apenas como um instrumento destinado a uma coisa apenas, né? E a gente pode avançar aqui. Essa aqui é um conceito bem conhecido, ele é muito falado principalmente na obra do Gilmar Mendes, que trata a Constituição como uma ordem fundamental e também como um programa de ação. Essa conceituação ela é trazida muito pelo Richard Bowling. O Richard Bowling ele fala dessa ideia dessa Constituição atrelada a ideias de governos até mais sociais. Prevê a intervenção do Estado, e essa intervenção ela estaria destinada exatamente a concretizar direitos sociais, e ela passa a ser, nesse sentido, uma unidade sociopolítica e econômica da sociedade. A Constituição se cuidando, tratando de cuidar da economia para atingir a concretização desses direitos sociais. Essa é uma ideia do Richard Bowling. O Richard Bowling ele tem 2 livros. Eu acredito que esses livros não tenham tradução para o português, mas são os 2 livros que ele
basicamente fala sobre essa ideia, aqui eu vou precisar de um espaço maior. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. São os dois livros muito interessantes do Bowlin. Um é o que ele cita, Lebendig. Eu estou colocando aqui os termos em alemão, porque se você tiver interesse em pesquisar os livros e tiver até uma certa ligação com a língua alemã, você vai conseguir ter acesso a um conteúdo muito importante mesmo, que é o Lebendig Ober, é minúsculo, Gebandigte, isso. Estou com uma certa dificuldade aqui que o fio está passando exatamente em cima do teclado, mas aos poucos a gente vai. Democratie. Tem uma pergunta que ele faz. Esse livro, se não me engano, é da década de 70, mas eu não sei precisar a data não. O Lebendig oder Gebandig Demokratie, ele... Deixa eu passar aqui para vocês. O Richard Bowling ele critica, ele fala se a democracia, se ela é uma democracia viva ou se ela na verdade é uma democracia domesticada, que é a pergunta que ele faz, se é uma democracia viva ou domesticada. E o segundo livro dele, esse aqui já é um nome bem maior. Vou colocar o nome, mas se eu colocar em português vai ser difícil de encontrar, praticamente impossível. Mas o outro, ele fala muito do Jean-Jacques Rousseau und die... Tá saindo tudo errado aqui. Und die Theorie, volta, und die Theorie de demokratischen Staats. Saiu bem mal aqui onde eu coloquei. Vamos ver se eu consigo. Não consigo modificar. Enfim, é o livro sobre Jean-Jacques Rousseau e a teoria do Estado Democrático de Direito, ou o Estado Constitucional de Direito. Os dois livros são muito importantes, eles expõem essa ideia da concepção da Constituição como uma ordem fundamental e com a ideia de intervenção na economia para a concretização desses direitos sociais. Tanto que quando é dito como Constituição nessa concepção de programa de ação, tem muito disso de uma Constituição programática, que objetiva determinado fim e vai intervir para atingir esse determinado fim. Seguindo aqui na nossa aula, uma quarta concepção nós vamos encontrar no Peter Habel. Essa é a concepção tida como processo público. Olha que interessante. O Habel ele compreende a Constituição como um processo mesmo. A lei constitucional e a interpretação, elas ocorreriam numa sociedade pluralista e aberta. Ela seria obra de todos os participantes. Ela só seria formada abertamente e nisso se alcançaria uma carta política verdadeiramente democrática, ou seja, na própria Constituição, para o Peter Habel, haveria momentos de diálogo, síntese e antítese. Na verdade, aqui o mais correto seria tese e antítese, para se chegar a uma síntese. Entretanto, como processo, salienta o próprio Canotilho, a Constituição, de acordo com a conceituação, com a concepção de Peter Habel, ela perderia em normatividade, porque perderia nessa imperatividade, nessa imposição, já que ela seria um espaço aberto para discussão. Haveria a dissolução da normatividade com base na política e na interpretação. Essa é a crítica principal que é feita à ideia do Peter Habel, mas é muito interessante ver a Constituição como
como processo público, segundo salienta o Peter Habel, que também é um autor alemão. Ele tem um livro, eu não vou me atrever a escrever isso com a minha própria letra, mas esse livro do Peter Habel, ele fala da interpretação. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Vocês podem encontrar em alemão mesmo como Verfassungsinterpretation. Aqui não deu nem espaço, que no alemão, dependendo quando a gente junta o substantivo e o adjetivo, eles formam uma palavra só. Enfim, vocês podem encontrar com essa palavra ou seria a tradução em português para Sociedade Aberta à Interpretação da Constituição, que no alemão seria o Die Offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreter. Eu não sei se vai encontrar por um ou por outro. Eu já encontrei pelos dois, mas não é um livro tão fácil de se encontrar em português. Eu não sei se é esse livro que o Gilmar Mendes fez uma tradução. Eu sei que o Gilmar Mendes ele fez a tradução do livro do Conrad Hesse, mas eu não sei dizer, sinceramente me falta essa informação. É muito interessante a ideia da Constituição como aberta a essa interpretação da sociedade sempre. A sociedade interpretando a Constituição e ela sendo construída dando espaço a essa pluralidade de pensamentos. Mas não uma pluralidade de pensamentos tal qual a Constituição preceitua. Não, uma pluralidade no próprio texto da Constituição. Na própria ideia de ter na Constituição momentos de diálogo. Momentos em que alguém tem uma tese, alguém tem uma antítese àquilo, alguém tem, por fim, uma síntese, que seria a junção da tese com a antítese, né? Na junção de um conhecimento mais arrojado. Então, para o Peter Habel, essa seria a concepção constitucional para ele. Vamos avançar aqui, estamos quase chegando no final, uma aula bem curta, como programa de integração e representação nacionais. Nós temos como principal autor o Herbert Kruger, que ele fala da Constituição como reflexo desses valores da sociedade. Seria um conteúdo restrito ao que diz respeito à comunidade, à nação, à totalidade política. Todo o restante que não fosse associado a isso aqui, segundo o Herbert Kruger, todo o restante seria considerado uma Constituição subconstitucional ou uma subconstituição. Uma terminologia até bem interessante, né? E o principal livro do Herbert Kruger acho que esse vai dar para colocar aqui, que é o Allgemeine, tá indo, Staatslehre, que é a teoria geral do Estado, né? Allgemein em alemão seria algo como em geral, e Staatslehre, a teoria do Estado ou estudo do Estado. E ele fala exatamente dessa ideia, e é interessante essa concepção da Constituição restrita a alguns valores apenas. Todo o resto sendo considerado uma subconstituição, uma terminologia que não é tão comum dentro do direito constitucional. Avançando aqui, chegando aqui ao penúltima concepção de Constituição, temos ela como legitimação do poder soberano. E a gente pode atribuir basicamente ao Georges Bordeaux, que daqui de todos, talvez eu acho que é o primeiro não alemão, né? É um francês. O Georges Bordeaux, em cima dessa ideia da Constituição como legitimação do poder soberano, ele vai escrever em 1974 o Tratado de Ciência Política, ou Traité de Science Politique, e fala exatamente da Constituição com essa concepção. A Constituição, ela se definindo pela organização do Estado e direitos fundamentais. Você vê que é uma concepção totalmente diferente dessa primeira que nós vimos aqui, da garantia do status quo econômico, do Ernest Foshoff, que não valorizava essa ideia. A
concepção, segundo Georges Bourdieu, é exatamente o oposto. Associa a Constituição com a ideia de Estado de Direito. Os governantes eles deixam de ser donos do poder para serem prepostos da sociedade política. Essa é a migração. Dono do poder para um preposto. E o preposto de uma sociedade política, como qualquer preposto, ele pode ser modificado quando não estiver atendendo aos anseios daquela sociedade em questão ou da sociedade que tiver evoluído daquela inicial. A Constituição ela passa a ser a criadora do Estado de Direito. O livro do Georges Bourdieu, eu tinha que ter trazido, vocês me perdoem, eu tinha que ter trazido o nome dos livros já aqui na aula. Eu não sei por que eu não trouxe, mas foi uma falha minha, que é o Traité de Sciences Politiques. É um livro em francês. E é o livro no qual ele fala exatamente, no Tratado de Ciência Política, esse livro é de 74, ele fala sobre a Constituição tendo essa concepção, para legitimar o poder soberano e, ao mesmo tempo, criar o Estado de Direito. E por último, mas não menos importante, a Constituição como ordem jurídica fundamental, material e aberta, o Conrad Hesse. Já tem uma aula aqui no canal sobre o Conrad Hesse, sobre o livro dele, A Força Normativa da Constituição. Livro esse que foi traduzido pelo atual ministro Gilmar Mendes e traz a Constituição com valores e princípios, não é apenas um instrumento de governo. Os valores eles acabam servindo de infiltragem e interpretação conforme. Essa interpretação conforme que serve na filtragem é o que o Conrad Hesse fala no livro dele, que nós já vimos, sobre a vontade da Constituição. A Constituição temporalmente adequada. Então essa é uma evolução de todo o pensamento quanto às concepções das Constituições. Veja que não existe uma concepção que seja adequada especificamente a uma Constituição ou a outra. São concepções desses autores de direito constitucional, de teoria política, até de filosofia política também. E essas concepções elas vão influenciando o entendimento que vai se tendo para que serve uma Constituição. Então você perceba que nós evoluímos do sentido inicial de definição do que é uma Constituição para entendermos quais são os sentidos de uma Constituição, ou seja, como que ela é formada, e agora nós já passamos pelas fases do constitucionalismo e estamos dedicados a entender para que serve uma Constituição, o que uma Constituição deve ter, para que seja considerada uma Constituição. A que uma Constituição se destina. E é com base principalmente nesses pensamentos que todo o pensamento moderno ligado à Constituição ele foi se desenvolvendo e aprimorando. É claro que o pensamento não é algo estagnado, imóvel, ele vai sempre se adequando não só aos pensamentos, mas às realidades de cada sociedade e em cada período de tempo específico, né? Eu vou parar por aqui, essa aula já passou dos 20 minutos, eu não quero criar aulas tão longas. E volto numa próxima para falar da classificação das constituições. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, manda aí nos comentários que são sempre bem-vindos. E a gente se vê numa próxima.